vírus da gripe suína pode ter sido criado e vazado de algum laboratório. Ele é extremamente perigoso, de grande disseminação, mutante similar ou praticamente idêntico à natureza do vírus da gripe espanhola moderno. Devemos tomar muito cuidado com as mãos, beijos e locais de grande aglomeração. Um estudo publicado em 2008 de pesquisa em um laboratório no final dos anos 1970 e agora em 2009. Cientistas acreditam que o vírus, extinto entre os humanos, foi reintroduzido acidentalmente ou propositalmente, cientistas, e causou a pandemia em 1977, iniciada na Rússia e na China. Disseram que a gripe suína desapareceu entre os humanos depois que houve uma pandemia de outra linhagem de vírus em 1957. Depois, o H1N1 não foi detectado até janeiro de 1976, quando ocorreu um novo surto. O alarme desse surto levou cientistas de todo o mundo a voltar a estudar o vírus, com amostras congeladas e armazenadas desde os anos 1950. A maioria dos laboratórios possui a linhagem dos anos 1950. Não podemos dizer qual deles deixou que ele acidentalmente escapasse, disse Zimmer. Depois da pandemia de 1977, a gripe suína reapareceu anualmente, mas só agora acabou se tornando nova pandemia. Casos no Brasil. O governo corrigiu ontem o número de casos. Segundo a pasta, o vírus atingiu muitos casos e se espalha rapidamente. O governo confirmou ontem o registro do primeiro caso de gripe suína resistente ao antiviral Tamiflu, princípio ativo oseltamivir. O paciente foi tratado com outro antiviral do princípio ativo zanamivir e se recuperou. O Tamiflu é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um tratamento eficaz contra a forma atual da gripe. Segundo os infectologistas, o uso disseminado do remédio e esperado que surgisse algum caso de resistência. Com muita gente tomando o medicamento, o vírus H1N1 da gripe suína se torna mais resistente. Alguns cientistas acharam uma combinação do vírus da gripe aviária espanhola e suína misturados. Isso só poderia ter obtido em manipulação genética em laboratório para fins de estudo do outro motivo do vírus, que pode ter fugido do laboratório. Há 6 bilhões de habitantes no mundo, um terço pode contrair o vírus e de meio a 1% de óbitos, ou seja, 600 milhões de mortes no mundo. No Brasil, de 180 milhões de habitantes, um terço contraria a doença, ou seja, 60 milhões de pessoas, com meio a 1% de mortes, que daria 600 mil pessoas. Peritos temem que uma mutação do vírus H5N1, a estirpe mais letal da gripe das aves, o torne contagioso e provoque uma pandemia como a da gripe espanhola, que matou dezenas de milhões de pessoas em 1918. Mas as análises efetuadas no caso paquistanês não mostram N. Carta descoberta e publicada no British Medical Journal quase 60 anos depois da pandemia de 1918-1919, um médico norte-americano disse que a doença começa como um tipo comum de gripe, mas os doentes desenvolvem rapidamente o tipo mais viscoso de pneumonia jamais visto. 2
2 horas após dar entrada no hospital, tem manchas castanho-avermelhadas nas maçãs do rosto e algumas horas mais tarde pode-se começar a ver a cianose estendendo-se por toda a face a partir das orelhas, até que se torna difícil distinguir o homem negro do branco. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente como uma falta de ar, até que morrem sufocados. É horrível. Pode-se ficar olhando 2 ou 20 homens morrerem, mas ver esses pobres diabos sendo abatidos como moscas deixa qualquer um exasperado. O mal chega ao Brasil. No Brasil, a epidemia chegou ao final de setembro de 1918. Marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar, na costa atlântica da África, desembarcaram doentes no porto de Recife. Em pouco mais de 2 semanas, surgiram casos de gripe em outras cidades do Nordeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são a capital do país. A gripe espanhola, como ficou conhecida devido ao grande número de mortos na Espanha, apareceu em 2 ondas diferentes durante 1918. Na primeira, em fevereiro, embora bastante contagiosa, era uma doença branda não causando mais que 3 dias de febre e mal-estar. Já na segunda, em agosto, tornou-se mortal.